Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos distintos, o da distorção ou o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Apoio Cultural Sinergia. Oi pessoal, está no ar mais um Informativo Paralelo, programa rádio web disponível para baixar no portal Desacato e redes sociais. E reproduzido pelas rádios Campeche e Pinheira, aqui da Grande Florianópolis, e Rádio Cultura Comunitária de São Miguel do Oeste. Aquilo que a grande mídia não mostra, nós do Desacato damos voz aqui no Informativo Paralelo. Eu sou a Caroline Dallagnol. E eu, Janaína Machado, e ficamos com vocês nesses 60 minutos de muito conteúdo. E na nossa companhia, Raul Fittipaldi. Oi, Raul. Oi, que frio. Tá muito, né? Pois então, chegou essa coisa que chama frio. Estamos gravando na segunda-feira e você veio de um lugar mais frio de novo, né? Mas esse feriado não tava frio lá. Ficou frio ontem. Onde é lá? Onde é lá? Lá. Lá é lá. Lá é Caxias do Sul, na Caxias do Sul, sabe que Caxias do Sul começou a preparar o café anticolonial? A 7ª edição do café anticolonial, nosso querido Leandro Bortolom, toda a turma lá começou a preparar o café anticolonial. E você pode acompanhar o portal Desacato pelas redes sociais, sítio desacato.info e facebook.com/portal Desacato. Estamos no Twitter também, @Desacato Brasil, e no YouTube, no canal Desacato Brasil. E você também pode sugerir pautas pelo e-mail informativoparalelo@desacato.info ou pelo WhatsApp 48 98807 7742. Em 1964, Ordem dos Advogados Brasileiros apoia golpe contra a democracia. 21 anos de ditadura militar. 2016, Conselho Federal da OAB apoia a instauração do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, processo que desencadeou o golpe de Estado brasileiro. 2017, após o escândalo da gravação de Michel Temer, envolvendo o empresário Joesley Batista, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, abre o inquérito de investigação contra o presidente. 9 de junho de 2017, Tribunal Superior Eleitoral absolve chapa Dilma e Temer. Por 4-3, ministros da Corte decidem manter Michel Temer na presidência. O voto que definiu o resultado ficou nas mãos de Gilmar Mendes, um dos principais aliados do presidente legítimo. Essa é a justiça brasileira. A justiça neutra do país. E para debater sobre isso, recebemos aqui no estúdio da Casa da Outra a advogada e professora de Direito do SESUSC, Daniela Félix, e o doutor em Sociologia Política, Tiago Castilho, que a gente sempre ouvia com o quadro Décio Machado. E agora a gente tá com ele aqui no estúdio, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Oi, Dani, tudo bom? Obrigada pela participação. Após a sentença do STE, na sexta-feira do dia 9 de junho, Michel Temer usou as redes sociais em um discurso divulgado na segunda-feira, dia 12 de junho, em que analisa o poder judiciário. E a gente vai escutar um trecho antes de abrir o debate aqui no estúdio. Minhas amigas e amigos, na última semana assistimos à demonstração da vitalidade da democracia brasileira com o funcionamento pleno e livre do Poder Judiciário. Essa força não surge do acaso. Ela é possível em razão do mandato conferido pela Constituição às instituições públicas. Desde o início de meu governo, tenho insistido que observemos os princípios fundamentais de independência e harmonia impostos pela Constituição Federal. Nas democracias modernas, nenhum poder impõe sua vontade ao outro. O único soberano é o povo, e não um só dos poderes, e muito menos aqueles que eventualmente exerçam o poder. Sob meu governo, o Executivo tem seguido fielmente essa determinação. Não interfiro, nem permito a interferência indevida de um poder sobre o outro. Em hipótese alguma, nenhuma intromissão foi
ou será consentida? Começa difícil a edição número 42, a semana número 42 do Informativo Paralelo, Janaína e Caroline, porque me parece que o que escutamos, Tiago e Daniela, é um grande espetáculo de cinismo, porque na verdade a gente, por mais que procure, não encontra a separação entre os poderes, não encontra mais a separação entre os poderes. O que encontra, pelo menos desde o nosso ponto de vista jornalístico, é uma justiça partidarizada, cumprindo funções outras, por vezes até executivo, e tivemos essa situação que, independentemente de que agradasse a gregos e troianos, porque agradou aos estamentos partidários, que foi a votação que absolveu a chapa Dilma Temer, o que houve foi uma grande encenação. E esse voto Minerva caindo no colo do Gilmar Mendes, de triste história para nós jornalistas, né? Com o diploma jornalístico e demais, foi pior ainda. O que está acontecendo, Daniela, com a justiça? Ele existe? Há divisão de poderes? Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui na presença, né, desse debate tão qualificado, meu colega Tiago. A justiça existe para alguns, né, e não existe para outros, né? Eu acho que a gente tem essa análise, né? Ao mesmo tempo que o povo perde, tem um poder econômico, uma elite nacional e internacional lucrando muito com esse estágio antidemocrático, esse processo de golpe no Brasil, né? Eu acho que isso está muito claro para a gente que analisa não só o judiciário, mas a política como um todo, que ao mesmo tempo que, né, se suprime a democracia no Brasil, existe vários processos de apropriação do capital, de venda do patrimônio nacional, acontecendo no campo econômico, né? Então, que de fato a gente vê hoje, né? Por mais que pareça esquizofrênico, por mais que pareça, digamos, né? Um discurso de autista nesse contexto, eu acho que ele tem aí justamente, está cumprindo uma função que ele se propôs a fazer desde o início no processo de golpe. A instituição judicial, Tiago, ficou desnuda a partir da República, chamada República de Curitiba, a partir dessas votações no Supremo, anda peladinha e pela rua, sem eira nem beira, é isso? Está desnuda, mas se a gente pensar na história, a gente vai perceber que a justiça, ela cumpre um papel, e como a Daniela fala, né? E antes de continuar respondendo, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, que é muito bacana, tá? Raul, todos que estão no estúdio, né? E também a Daniela, que minha parceirona, minha amiga, e dizer que o Poder Judiciário, ele seria independente se ele tivesse autonomia e julgasse conforme a Constituição e conforme as leis. É isso que significa autonomia e independência do Judiciário, né? E o que se percebe nesse processo todo é algo que a sociologia, que a criminologia, como a Daniela pode explicar melhor para a gente, é a seletividade, né, do Poder Judiciário, do sistema judicial, né? Ou seja, existe um discurso de imparcialidade, existe um discurso de legalidade, quando na prática o que há é a seleção daqueles que são os inimigos da oligarquia. E na internet viralizou um vídeo que hoje a gente vai escutar sobre o advogado, filósofo e professor doutor Silvio Luiz de Almeida, que fala sobre como o poder judiciário serve à ordem vigente e reproduz todas as injustiças. Ouve só. Esse ativismo judicial, que muitos acham que é a grande saída, na verdade pode ser uma grande tragédia. Por que eu digo isso? Porque o juiz, ele pode ser independente em relação a um governo, pode ser independente em relação ao partido,
mas ele nunca é independente em relação à sua condição de classe e aos momentos estruturados do capitalismo. Não é independente em relação a isso. Não há independência em relação a esse ponto. Isso a gente tem que entender como essas coisas funcionam. Por isso que as decisões do tribunal não são tomadas por um juiz isoladamente, são decisões por maioria, é colegiado. É para evitar exatamente que o voluntarismo de uma visão muito particular do mundo possa de alguma maneira se sobrepor à visão do conjunto, né, que são juízes que são indicados. E que geralmente o juiz já tem uma carreira, né, uma carreira que pode ser vislumbrada, que sofrem pressões também, né, não se pense nisso. Ao mesmo tempo, uma outra coisa, é uma quimera liberal também achar que eles possam não ter essa conexão com os poderes constituídos. Porque qual é a crítica que tem sido feita no Brasil? Não, porque os juízes, de fato, eles estão muito independentes, não sei o quê. O juiz tem que ter um maior compromisso com o povo. Eu quero lembrar agora das palavras do ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, né, quando ele falou a respeito dos juízes do Ministério Público também, que acho importante falar. Vejam só, a Constituição subjetiva, para além da questão ética, como eu falei, da questão moral, quero falar da questão política. São pessoas que são recrutadas da classe média, pessoas em geral brancas, em geral homens, né, que passaram num concurso público dificílimo, ganharam um salário impressionante em relação comparado com o resto da população brasileira e que, portanto, não tem qualquer compromisso com o projeto do país. Eles se comprometem com uma técnica que eles acham que é neutra, mas que nós vimos que não é neutra. É uma técnica que reproduz a ordem social. Então, vejam, eu acho que uma parte das pessoas é muito iludida em relação a isso. Ficam criticando e falam assim, nossa, o Poder Judiciário, diante de um golpe de Estado, o Poder Judiciário tem que nos salvar, o Poder Judiciário tem que nos ajudar. Eu vou dizer uma coisa, mais uma vez a gente estudar um pouquinho de história. Não existiu nenhum golpe de Estado que não tenha contado com a participação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, aliás, não existe golpe sem Poder Judiciário. O Poder Judiciário participa do golpe. Pode ser que um indivíduo não participe, 2 ou 3. O que eu faço? Eu tiro esses 3. Hermes Lima, Vitor Nunes Leal, Evandro Silva. O Supremo continuou a mesma coisa. O Poder Judiciário continuou funcionando sem esses 3 elementos. Esses 3 brasileiros que, de uma maneira, se opunham, ainda que limitadamente, ao golpe de 64. Né? Mas esse mesmo judiciário que hoje alguns pedem para salvar do golpe de 2016, é o judiciário que em 64, por exemplo, declarou que o João Goulart a presidência estava vaga com o presidente dentro do país. Não existiria escravidão se não fossem os juristas da escravidão. Não existiria o nazismo se não fosse o juiz do nazismo. E o Informativo Paralelo vai fazer um breve intervalo, a gente volta falando sobre esse áudio. Voltamos já já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. O Núcleo Catarina do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé soma-se a outras entidades e movimentos sociais que lutam pela democratização da comunicação, visando conquistar maior pluralidade e diversidade informativa e cultural no país, em especial em Santa Catarina. Núcleo Catarina do Barão de Tararé, referência na luta pela democratização da mídia no Brasil. Portal Desacato, 10 anos de jornalismo em resistência. A outra informação sobre a Pátria Grande, atenta a todos os cantos da terra. Onde existam movimentos sociais lutando contra as injustiças do capitalismo e do imperialismo. Desacato.info. 10 anos de credibilidade com as trabalhadoras e trabalhadores, as minorias e os excluídos. 10 anos tecendo redes para a liberdade. A Abraço, a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui, o foco é você trabalhador e a notícia da
sua comunidade. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo, hoje debatendo sobre a justiça injusta do Brasil. E no nosso estúdio recebemos a advogada Daniela Félix e o doutor em Sociologia Política, Tiago de Castilho. Aqueles que pensam que nós regredimos na justiça e nas outras coisas do século XIX, lido engano. Nós voltamos a 1492, pleno século XV. Eu queria, Tiago, conversar um pouquinho no segundo bloco com vocês e com a audiência a respeito da luta de classes, porque a primeira questão que nos deixa clara a gravação que nós escutamos no primeiro bloco é que há um empecilho de classe em tudo isto para que a justiça seja justa. Como é que alguém, a partir de uma classe determinada, pode julgar em favor da outra classe, mesmo que ela é majoritária, a qual ele não pertence? Se ele é da classe média, se ele é da classe alta, como é que ele falha? Uma segunda questão, Tiago, que gostaria que abordássemos também com a Daniela, é se podemos continuar aspirando a uma democracia onde a justiça tem um poder republicano e democrático, se a escolha dos magistrados continua sendo monárquica. É um tema que, por incrível que pareça, na história da sociologia brasileira, o que recuperou esse debate foi a discussão sobre o Machado de Assis e sobre o papel das classes médias, né? E aí, quando eu estou falando de classes médias aqui, eu estou falando de mim mesmo, né? Eu estou falando da minha condição, né, de classe média, e é uma autocrítica, né? Então, quando estudaram o Machado, perceberam os personagens do Machado mostram claramente que existe essa terceira figura que está entre o senhor de escravos e o escravo, um sujeito que não quer se aviltar à condição do escravo e, portanto, ele compra, assume e vende um discurso que legitima o poder aí do senhor de escravos, né? Então você tem lá durante o século XIX no Brasil, durante o século XVIII e XIX no Brasil, a condição do jornalista, inclusive, né, ou dos profissionais do direito, que são pessoas que vão exaltar, no século XIX, vão exaltar a Constituição de 1822, que é uma Constituição liberal, e ao mesmo tempo que exaltam, reforçam e atuam dentro de uma lógica de uma Constituição liberal, eles legitimam uma sociedade que é fundada no trabalho escravo. Então aí é importante a gente pensar no judiciário, e aí eu faço uma autocrítica, e pensar no judiciário como uma instância legitimadora das relações de poder do capital, né? Dessa maneira, Daniela, parece então que a luta de classes se estabelece desde o início do estabelecimento da justiça brasileira. Ou seja, a justiça brasileira nasce já com esse diferencial e o mediador da sociedade, o juiz mediador da sociedade, ele pende para o poderoso, né, para ter o benefício. É isso? Olha, não sei se é isso, né? Mas é muito parecido. Tem uma figura dentro do direito penal que é o capitão do mato, né? Que vem do controle dos escravos e é apropriado, por exemplo, como controle social a partir das polícias, né? A gente tem alguns autores que fazem essa reflexão. E o judiciário, quando ele é estabelecido, né, entender que o poder judiciário ele é fruto, né, de todo o processo revolucionário francês e toda a construção desse modelo de Estado, né, de democracia, ele vem como um órgão, né, a tripartição dos poderes, ela vem como um mecanismo de controle social que é para a manutenção de classes, né, cada um no seu, regulando as relações de trabalho, regulando as relações do capital, e o Poder Judiciário está dentro disso, né? A gente não pode tirar a responsabilidade do Judiciário na manutenção do status quo, né? Então ele vai continuar e cada vez mais a gente verifica, né, o empoderamento do Poder Judiciário em detrimento dos outros poderes. Eu acho que isso ficou muito claro nessa conjuntura, mas ao mesmo tempo ele está no lugar onde ele sempre esteve, né? O Poder Judiciário ele sempre esteve talvez às vezes num processo mais acirrado de lutas, né? Quando demanda um pouco mais e quando ele se retrai um pouco.
Sim, Daniela, obrigada. A gente vai continuar debatendo depois e agora a gente vai para um rolê universitário com a nossa estudante de jornalismo, Maiara Santos. Justiça justa é uma coisa muito inalcançável, assim, quando a gente pensa que o mundo inteiro ele é feito de preconceitos estéticos, assim. Quando você está caminhando na rua e você olha para uma pessoa, aquele teu olhar, mesmo que seja por segundos, ele passa por uma questão estética. Você tem milhões de pessoas que passaram pela tua vida, ou que você viu na televisão, ou que você consumiu numa revista, que são os preconceitos que a gente construiu desde sempre e que a gente transpõe na forma do poder que a gente tem sobre essas pessoas, assim. E a justiça mundial, a justiça brasileira, principalmente, porque o Brasil ainda tem o caso de ser um país colonizado, de ser um país que o racismo, os preconceitos de sexualidade, os preconceitos de gênero, então, são marcados às vezes até geograficamente e por imagens que são muito, muito, muito fechadas. E quando você coloca isso dentro de um tribunal, isso vai ficar marcado, porque são pessoas julgando. Por mais que você fala que é um juiz, não pode ter preconceitos e tal, é a imagem daquilo que está representado. Então, é que justiça não tem a ver só com o que acontece dentro do poder judiciário. Justiça é feita na rua, como foi visto no caso do menino lá que foi tatuado. É uma questão que vai além disso, assim. A justiça é, por exemplo, daqui em Florianópolis, no caso da parada gay, que não acontece porque a prefeitura acha justo destinar recursos para o turismo que vai dar dinheiro para os grandes, né? Do que dar dinheiro para direito LGBT. Então aí está uma perspectiva de justiça que é a justiça que acontece todos os dias, assim. A gente leva a questão muito para o poder judiciário, muito por que um juiz vai fazer, por que o policial faz, por que a sociedade civil faz para encontrar a justiça. Mas é que a questão da justiça com as próprias mãos é uma questão montada pelos estereótipos, que é uma montagem, inclusive, que a mídia tem um papel muito grande sobre isso, porque nos programas policiais a gente vê aquelas pessoas, e são programas de muita audiência, a gente vê nos programas noticiosos também construírem estereótipos nas pessoas que elas vão levar para a vivência delas, assim. E como sociedade civil, elas vão fazer coisas que a gente que assiste vê de um jeito... divide opiniões, na verdade, né? Porque, inclusive, nesse caso do tatuador, foi uma coisa de que a sociedade civil... existe um apoio sobre a punição. E o Foucault, ele é o cara que vai falar a sociedade civil, a sociedade se estrutura de um jeito que a vigilância e a punição são coisas que estiveram historicamente presentes. E a vigilância é uma coisa que a gente não para prestar atenção, mas ela serve para quem? Ela serve para quê? É para o patrimônio ou é para a pessoa que foi violentada? Aonde que isso vai levar, sabe? Na punição. E a punição, por que ela existe? Ela reabilita? Ela serve de algum propósito, sabe? Então, justiça realmente, na época da redução da maioridade penal, né, que foi aprovada e tal, era uma coisa que a sociedade civil não entende, assim, que por conta desses estereótipos construídos, de que a educação é uma forma de justiça, é uma forma de dizer o que é justo, de colocar para as pessoas assim, eu tenho direito a isso, porque justiça também é reclamar direito. Do Departamento de Jornalismo da UFSC, Maiara Santos para o Informativo Paralelo. Tiago e Daniela, a gente percebe na fala agora do estudante, se questiona muito essa questão da justiça feita pelas próprias mãos. E me parece que isso cada vez está mais escancarado. As pessoas cada vez mais precisam buscar a justiça por elas mesmas, porque elas não acreditam que a justiça seja justa. O que vocês pensam a respeito disso? Bom, a partir dessa fala, assim, tem algumas, né, separar, assim, que justiça a gente está falando, o que é justo e o que é o poder judiciário. É interessante a gente fazer essa dimensão, né, separar que o que se pensa e o que se produz e o conceito de justiça trabalhado no senso comum é diferente do poder jurisdicional trazido, né, pela presença do poder judiciário. Então, assim, né, entender que nessa dimensão nem sempre o meu senso de justiça, né, o campo ético, o campo filosófico, né, o conceito em si, é aquilo que a justiça vai te trazer como resposta, né? Esse é o primeiro momento. O justiciamento, né, essa justiça pelas próprias mãos, tem alguns estudos que apontam que ele é histórico, né? Foi a partir dele que se constrói
o poder jurisdicional e que se coloca o poder de decisão nas mãos de um magistrado, depois de um poder judiciário que decide sobre a vida daquela comunidade, sobre o certo e errado, o que pode, o que não pode. Então, nesse contexto, assim, a gente tem um apelo muito forte da mídia hoje, principalmente, querendo produzir no campo da justiça criminal, essa produção do medo, e que o justiciamento acaba sendo uma forma de escoamento dessa violência que é produto dessa mídia. Mas aí temos um experto em monitorar mídia, um homem que monitora a CBN. Tiago, no teu monitoramento, tu notas essa sociedade de linchamento jornalístico? Há um linchamento, há um julgamento a priori, a partir da opinião publicada, da exteriorização que fazem, vamos usar os nomes aqui, um Rezende, um Helio Costa aqui no estado de Santa Catarina, uma Xerezade, um Datena. Isso não é linchamento? Não é opinião publicada primeiro para prover um linchamento depois? É bem interessante pensar isso, como esse senso de justiciamento, de vamos acabar com essa bandidagem, como isso aí está sendo estimulado e reforçado e legitimado pela mídia, E então, no jornalismo brasileiro, o programa que agora é emblemático, É um programa que o formato dele e a dinâmica dele ganhou índices extremos de audiência. E quem se formou nesse programa aqui agora, que fez parte, que era comentarista de economia, que substituiu o Maguila, foi o Sardenberg, Então dá para ver esse link aí entre a CBN e o programa Aqui Agora, e o Datena, e pensar nesse jornalismo que é um jornalismo de linchamento, sim. Começou com o Gil Gomes. O Gil Gomes, é o pai deles todos, é o Gil Gomes. E então é também uma ingenuidade nossa achar que a verdadeira justiça, a melhor justiça, é a justiça das ruas, do povo. Existe um sentimento de sadismo muito forte nas ruas e na sociedade. Então, os linchamentos ou as execuções em praça pública, são coisas históricas e que ainda há esse sentimento, E então a imprensa, que deveria talvez civilizar esses sentimentos, ela acaba reforçando e legitimando esse senso de justiça. Obrigada, Tiago. E agora a gente vai ouvir a jornalista e nossa amiga Elaine Tavares. Comentário ímpar. A justiça é uma instituição da classe dominante. E isso não é de hoje. No tempo dos imperadores e dos reis, quem decidia o que era justiça eram eles mesmos, a partir dos seus próprios interesses. E, no geral, as populações empobrecidas, ou mesmo seus pares que viviam no palácio e tinham menos poder, eram julgados conforme o humor real ou imperial. Logo, não era justiça. Com a modernidade capitalista aparecem os estados e, mais tarde, com a democracia burguesa, surge o poder judiciário como um dos tripés de sustentação desse estado. Tem o executivo, que é quem dá consequência às leis, o legislativo, que cria as leis, e o judiciário, que, em tese, seria para garantir a justiça, na medida em que todos deveriam ser iguais perante as leis. Mas não é o que acontece. Primeiro, que quem cria as leis está a serviço das forças que dominam o Estado, ou seja, o capital. Basta a gente acompanhar os noticiários hoje em dia para ver. Quem representam os deputados? Certamente não é o povo. Joesley tem mostrado claramente que quem manda são os empresários. A maioria das leis são criadas para beneficiar os ricos e os poderosos. E o judiciário igualmente tem uma posição de classe. Veja quem são as pessoas que conseguem chegar ao cargo de juiz. No geral, são pessoas da classe rica, gente que tem dinheiro para fazer a faculdade e construir toda a carreira que desemboca no judiciário.
Mais das vezes, é coisa que passa até de pai para filho, gerando quase que uma dinastia. Raros são os casos de algum juiz ou juíza que tenha saído das fileiras da classe trabalhadora. E no que diz respeito à Suprema Corte Brasileira, então, é pior. Ela é escolhida diretamente pelo presidente de plantão. Ou seja, está tudo dominado. Isso explica por que as prisões estão cheias de gente pobre e negra. Isso explica por que as pessoas pobres são imediatamente encarceradas por pequenos delitos, muitas vezes até sem julgamento, enquanto os ricos saem ilesos até de assassinatos. Um caso ou outro recebe punição para que as pessoas tenham a sensação de que há justiça. Isso faz parte do teatro. O fato é que não há justiça. Existe um poder judiciário, mas justiça mesmo? Não. A justiça só poderá realmente existir quando os trabalhadores destruírem o sistema capitalista de produção. Afinal, no modo de vida em que para que um viva, outro tenha de morrer, como se pode falar em justiça? Quando se destrua o capitalismo, aí sim poderemos palmilhar a estrada da justiça com as riquezas repartidas conforme as necessidades de cada um. Enquanto a riqueza estiver concentrada em 1% da população e 99% seguirem prisioneiros do trabalho, que só gera lucro para o patrão, impossível falar em justiça. No mundo socialista, aí sim, poderemos construir essa possibilidade. Elaine Tavares, de Florianópolis. Comentário ímpar. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas em seguida a gente volta lá de São Miguel do Oeste com Cláudia Weiman, Pedro Pinheiro e Júlia Sajorato. A gente volta já já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Uma equipe profissional com larga experiência técnica, em constante atualização, atuando com assessoria contábil, assessoria fiscal, abertura e encerramento de empresas, suporte na seleção de pessoal, folha de prolabore, declaração de imposto de renda de pessoa física. Tudo isso a MCA realiza. Atuando desde 1986, a MCA troca experiências com seus clientes, construindo conhecimento e provendo soluções. MCA, assessoria contábil, com estrutura organizada para atender a sua necessidade de forma simples, flexível e principalmente confiável. Com sede no centro de Florianópolis. Rádio Comunitária Pinheira 98.3 FM, que transmite o Informativo Paralelo todo sábado, agora com novo horário, às 7 horas da manhã, no programa Encontro Marcado, apresentado pelo jornalista Dagoberto Bodin. A comunidade de Palhoça pode acessar o Informativo Paralelo através do aplicativo Palhoça Tem. Rádio Comunitária Pinheira 98.3 FM, a rádio da Baixada do Baciambu. Desde 1990, o Sinergia busca incorporar na sua luta a ação cultural. Nesses 26 anos, desenvolveu e mantém importantes projetos culturais. Um deles é o concurso de conto e poesia, que este ano estará na sua 9ª edição. Outra iniciativa importante é o projeto Meia Hora, que está na sua 24ª edição e que leva a arte aos locais de trabalho onde são os associados ao sindicato. Também são muito bem recebidas as oficinas dedicadas às mais diferentes manifestações artísticas, como fotografia, teatro e oratória. Sinergia, uma presença constante nas manifestações políticas e culturais em Florianópolis e região. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Olá, estamos começando mais uma edição do Informativo Paralelo, gravado aqui no Oeste Catarinense. Eu sou Cláudia Weiman e conduzo esse bloco, junto com Pedro Pinheiro na edição e Júlia Sajorato nas entrevistas. Existe justiça justa no Brasil? Convidamos o advogado Jean Carlos Carlesso para fazer uma análise sobre esse tema. Acompanhe. Bom, nessa pergunta se há justiça justa no Brasil, ela primeiramente, ela é um pouco complicada, porque a gente primeiro tem que definir o que é o conceito de justiça. Então, se o conceito de justiça muda, a resposta muda. Mas se a gente entender
se for entendida a justiça como aplicação da lei igualmente para todos, o momento político que a gente vive no Brasil hoje é a prova mais exata de que isso não é verdade. Então a gente teria que dizer que hoje a justiça não é justa, porque ela não aplica a lei de forma igual. E isso, na verdade, é consequência da própria estrutura do Estado. Ou seja, quanto mais influência política há sobre uma determinada questão, maiores as chances da lei se adaptar aos interesses. Então a gente vê hoje nos grandes tribunais superiores do Brasil, o STJ, o STF, e no caso mais recente o TSE, a gente pode ver o próprio julgamento da chapa Dilma e Temer, de que não foi um julgamento estrito ao que a lei diz. Tanto é que o próprio relator Benjamin foi aplaudido internacionalmente pela sua decisão, mas no final das contas perdeu por um voto e a decisão foi contrária ao que o mundo entende que seria o correto. Então ela foi seletiva. Então quanto mais você sobe na hierarquia judiciária, mais influência da política tem. E política é interesses. Então, se há justiça justa, eu tenho certeza que há. Mas essa justiça ela é justa quanto mais na base estiver, quanto mais no início. Justiça de primeiro grau, nas comarcas. Né? Quanto mais você sobe, mais rara a justiça fica. Porque vai haver essa questão da influência política. A lei ela é aplicada estritamente a letra da lei quando os investigados, quando os envolvidos são pequenos. Quanto menor a influência política da pessoa, mais justa a lei é, porque ela vai ser aplicada à risca. E quando você começa a envolver pessoas de grande poder aquisitivo, pessoas com grande influência política, as regras do jogo, o processo começa a mudar. Não deveria ser assim, mas é. Então, se nós formos dar o conceito de justiça, a aplicação estrita da lei, a minha resposta seria que hoje ela é seletiva, ela não é estritamente justa. E tu observa essa mesma realidade aqui na nossa região? Não. Não? Não. Aqui na nossa região, quando a gente fala em primeira instância, no caso da comarca de São Miguel do Oeste, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, na minha prática eu nunca verifiquei nenhum tipo de desvio de conduta da nossa região. O que a gente verifica, ao meu ver, e eu me arrisco dizer isso, é nos tribunais superiores. A gente vê as peleias que dá no STF, o Gilmar Mendes com as decisões polêmicas que ele anda dando, e a gente começa a ver que aí não está muito certo o negócio, porque hora diz uma coisa, outra hora, por conveniência, diz exatamente o contrário do que disse um pouco antes. Aqui na nossa região eu não diria que há isso, porque eu não testemunhei até hoje isso. E existe alguma forma de cobrança para que a justiça seja cumprida da forma como deve? Sim, tem as chamadas corregedorias. Então, se você verifica que algum juiz praticou alguma conduta inadequada ou qualquer outro membro do Ministério Público ou da Polícia pratica uma conduta que não seria adequada ao que a lei diz, tem as corregedorias, que daí as corregedorias têm que fazer a apuração dos fatos e se verificar que aquele sujeito processual cometeu uma irregularidade, dentro do que a lei diz, então ele é punido. Então tem as corregedorias. Mas o que eu acabei de falar antes sobre a justiça também se aplica para a corregedoria. Quanto mais você sobe, mais influência política há nas decisões. E isso não é eu quem fala, qualquer cientista político falaria a mesma coisa. Quanto mais grande a altura da discussão, maior a influência política e mais ela vai se adaptar aos interesses. Então o que acaba é que o problema é a estrutura mesmo, que não teria uma forma de ser corrigida ou... Não, eu não diria a estrutura do judiciário, eu diria a estrutura de toda a sociedade. Isso não acontece só no judiciário. Então quando a gente fala em justiça justa, a gente está trabalhando no judiciário, mas isso acontece no poder legislativo, acontece no poder executivo, acontece na mídia, acontece nas empresas, isso acontece em todos os lugares, em qualquer segmento da sociedade que você pegar. Quanto maior for o interesse em jogo, mais chance vai ter das coisas não acontecerem como deveriam acontecer. Então a gente volta aí para a luta de classes, que é
Sim, se a gente for olhar do ponto de vista de luta de classe, sim. Né? Mas não só olhando por esse ponto de vista, mas também por qualquer outro ponto de vista que envolva interesses econômicos e dos mais diversos interesses. Quando há uma grande vontade em jogo, uma grande personalidade em jogo, pode ter certeza que o sistema corre o risco de ser influenciado e não aplicar a lei como deveria aplicar. Obrigada, Jean, e a gente vai agora até Frederico Westphalen com a jornalista Júlia Sajorato, trazendo as observações sobre o tema com entrevistados daquela região. Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. Para essa edição, conversamos com o estudante de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, campus sede, o Luiz Augusto Bittencourt Minchola. Ele fala sobre como vem observando a atuação do Poder Judiciário no Brasil. Acompanhe. Eu acho que hoje uma das críticas que não pode deixar de ser feita é com relação à posição de omissão que o Poder Judiciário vem assumindo, especialmente nas cortes superiores. Diante de toda a crise política, pode-se dizer assim, que vem passando o país, a posição majoritária em quase todos os casos em que o Poder Judiciário é acionado, em que ele é chamado a dar uma resposta de omissão, é de deixar acontecer. Quer dizer, a ideia de que o Legislativo e o Executivo podem tudo e o Poder Judiciário não vai intervir. Isso pode ser muito visto, de certa forma, muito bem exemplificado desde todo o processo do impeachment. Todo o processo de impeachment teve vários problemas de legalidade, de fundamentação, vários problemas jurídicos mesmo, aos quais o Poder Judiciário não só poderia intervir, mas como deveria. Quer dizer, vamos falar do papel do STF. Qual que é o papel, dever também do STF? É resguardar a Constituição, é garantir que a Constituição seja observada em qualquer poder, enfim, qualquer relação jurídica no país. O processo do impeachment, ele mexeu diretamente com a questão de eleições, com a questão de democracia, e com vários princípios que estão na Constituição. Portanto, o STF teria o dever de analisar essa questão. O STF deixou de tomar uma posição rígida nisso. O que a gente viu foi, e a gente não pode esquecer, não pode deixar de retomar as votações do impeachment, por exemplo, eram deputados fundamentando seu voto com base em opiniões pessoais. Eu discordo do governo por isso, eu discordo do governo por aquilo, porque a minha família é isso, porque isso, aquilo. Bom, essa era a fundamentação, essa não é uma fundamentação jurídica que poderia ser realmente um motivo para levar a um impeachment. Teria que ter um motivo jurídico, esse motivo, ao menos pelo que muitos deputados falaram, não era existente, certo? Então o Poder Judiciário deveria observar isso, pelo menos com relação ao procedimento, certo? E tudo que decorre disso depois, também enfim, uma série de problemas políticos, escândalos, etc., que escancararam cada vez mais os tantos vícios do nosso sistema político, deixaram de ser analisados pela STF e pelas Cortes Superiores. Um dos bons exemplos também, bastante contemporâneo, é o julgamento do TSE, da chapa Dilma Temer. Foram argumentos muito rasos, juridicamente, e que deixaram também muito visível. Isso foi uma crítica feita por bastantes pessoas que atuam diretamente no sistema jurídico, é de que foi um julgamento mais político do que um julgamento técnico. E então a gente não pode deixar de fazer essa crítica de como o Poder Judiciário vem se omitindo de tomar parte em vários problemas de legalidade com relação aos processos políticos que estão acontecendo. Ele deixa de tomar parte e deixa que tudo aconteça. Constantemente hoje estão sendo feitas reformas, as reformas estão vindo goela abaixo, não observam o devido processo como deveria ser feito, devido processo legislativo. Elas são feitas com problemas de legalidade, elas ofendem a Constituição, várias delas foram questionadas por afetar direitos fundamentais que não podem ser violados, mas o Poder Judiciário até o momento também se omite. O poder que se esperava que garantisse a Constituição tem deixado de fazer isso. Obrigada, Júlia, Pedro, e a gente volta na semana que vem com mais informações e debates importantes para a construção dessa outra informação. Até lá! Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM. 11 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento.
A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br, uma rádio comprometida com os trabalhadores. O Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Florianópolis e região, edita desde 1988 o jornal Linha Viva. É um dos jornais sindicais mais longevos do Brasil. São 28 anos de edições semanais ininterruptas, com uma tiragem de 4.000 exemplares, levando notícias para os trabalhadores da Celesc, Eletrosul, Tractebel, ONS e para empresas menores e cooperativas da eletrificação rural. Tensionando para ultrapassar as barreiras do corporativismo, o jornal tem uma de suas páginas sempre dedicada à cultura, arte e comportamento. Vida longa ao Linha Viva! Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Voltamos agora com o Informativo Paralelo, nosso último bloco. Estamos aqui com nossos convidados, Daniela Félix, Tiago de Castilho, discutindo a Justiça do Brasil. Daniela Félix, Tiago de Castilho Soares. Seguinte, eu continuo instigado desde o primeiro bloco pelo mesmo problema. Quem escolhe a justiça? E por que quem escolhe a justiça é esse setor da sociedade, que é a própria justiça. Inclusive o presidente Lula foi o mais republicano, possivelmente, dos presidentes até agora, enquanto a escolha, né, das autoridades judiciárias. Mas quem se escolhe realmente? Tá, tudo bem. Elaine, a gravação anterior, do que vocês discutiram aqui, demonstra, a classe média, são oriundos da classe média, ou inclusive da classe mais abastada. Por que não é o povo que escolhe os juízes, Daniela? Boa pergunta. Não sei se eu consigo responder. Não, está escolhendo o povo. Sim, isso existe, inclusive, né, a proposta de reforma do judiciário, a reforma popular, que já pauta a escolha dos ministros do STF a partir do voto, né, mandatos para ministros do STF. Agora, de fato, o que eu penso é que o Poder Judiciário nunca entrou numa reflexão pública e a necessidade de construção de uma política de transparência, né? Todas as vezes que se chegou a tal caixa preta do Poder Judiciário, todos esses debates eles foram suprimidos, eles foram silenciados, né? Então, assim, é um poder que sempre foi autoritário, que sempre foi elitista, que sempre foi oligárquico e que nunca teve, de fato, um debate sério sobre como, né, ser e como se formar. Agora, a gente tem uma tradição do bacharelismo no Brasil, né? As escolas de direito, elas sempre foram historicamente a formação de quadros para gerir e para retroalimentar esse sistema, não só do Poder Judiciário, mas dos outros poderes também, e sempre foi, né, povoado pela elite, sempre foi povoado pelas classes altas, que sempre foram as que tiveram acesso às melhores escolas, né? Então, enfim, isso é um debate que eu acho que vai se fazer, né, num futuro muito próximo, vai precisar necessariamente entrar em pauta, uma pauta popular de, né, redemocratização do Poder Judiciário, quem sabe. Tiago, até quando a gente anunciou já no início do programa que é histórico a questão do judiciário, da justiça não só do Brasil, mas do mundo, que é injusta. Até o símbolo já mostra que é injusta, né? Ela é cega, então não é à toa por isso que ela é cega também, né? Mas pela imparcialidade também, que ela não pode olhar para nenhum dos lados, mas a gente sempre questiona isso. Mas quando a gente vê, por exemplo, no contexto atual do Brasil, que nós temos um presidente ilegítimo, que está escancarado, que tem sérios problemas, criminais inclusive, mas ele não cai. E todo o julgamento dele foi lá em maio, a gente já deu um mês, dia 18 de maio, que teve o escândalo do Michel Temer, e a gente está no dia 19 de junho e nada aconteceu ainda com ele, ele só fica fazendo pronunciamento dizendo que não vai sair. É só com a pressão na rua que a gente consegue
de fato, mudar isso? Porque pela justiça a gente já viu que nunca vai mudar. Você já dá a resposta, né? Eu acho que é só pelo processo revolucionário, mas tudo bem. É interessante pensar... tem um exemplo muito interessante que é da Constituição de 1988. Constituição, então você veja, saímos de uma ditadura militar e entramos num período democrático. Durante o processo de elaboração da Constituinte, durante o processo da Constituinte 88, a magistratura foi uma das instituições que mais se organizou, né, e que mais lutou pela manutenção e pelo aumento de privilégios. Se cogitou, né, na época, na Constituinte, a criação do CNJ, que vai só vir depois. Aconteceu uma greve de magistrados, nunca visto na história, né? Então, é interessante pensar nessa força das corporações da burocracia, né? Pensar não só a magistratura, mas num conjunto de corporações da burocracia e na manutenção dessas corporações com os seus privilégios, com os seus poderes, quais são os acertos. Então, outro caso que eu acho que é emblemático, logo após o golpe, veja, o próprio CNJ, depois de criado, lança uma série de pesquisas. Uma das pesquisas é a Justiça em Números. Nessa pesquisa do CNJ, vê que a cada ano o judiciário aumenta em gasto cerca de 4%. Logo depois do golpe, houve um aumento da Justiça Federal de 41%. Então o Temer sancionou esse aumento de 41%. Então veja que é uma ilusão esperar que a política vá se resolver pela esfera do direito. É importante ainda a gente recuperar aquela reflexão histórica e perceber que quando os primeiros tribunais estiveram no Brasil, o Brasil era uma colônia e eram tribunais portugueses, né? Que estavam aqui para quê? Estavam aqui para conciliar as desavenças dos grandes produtores aí de açúcar e tudo mais, né? Para fiscalizar, né? E para regular a arrecadação de impostos. E essa justiça, que foi uma justiça que foi instalada, né, no período colonial, ela, com o processo de independência, que foi um processo sem qualquer luta, né, um processo que foi uma conciliação total, é o mesmo judiciário que vai continuar aqui, né? Ou seja, um judiciário que tem uma visão colonialista, né? O objetivo... O que é uma colônia, né? Uma colônia é um espaço, é um local de onde se vai retirar riquezas, né? De onde vai se extrair riquezas. Então esse é uma origem histórica que a gente não pode perder de vista. Obrigada, Thiago. Agora a gente escuta a nossa opinião sobre a justiça brasileira pelas falas de Thali Feldglaser, nossa diretora-geral de jornalismo. Comentário ímpar. As instituições do Brasil, em particular os 3 poderes da nação, são responsáveis da maior de todas as crises que vivencia o país hoje, a crise moral. A confusão proposital e conveniente de funções entre os poderes faz com que a estrutura republicana do Brasil perca toda a credibilidade. O último pilar, que deveria ser eticamente inexpugnável, a justiça, não tem se comportado de modo diferente aos poderes executivo e legislativo. A partidarização das diversas instâncias da justiça tem resultado em condutas e resoluções orientadas pelo compadrio, o autoritarismo, a delação, a humilhação, a perseguição e o show midiático. Esse acionar da justiça contribui para consolidar a visão de que a nova república findou
E é necessário construir outro modelo de país que recupere os valores básicos da convivência humana e tenha o povo como fiscal supremo. Só a democracia direta pode garantir isso. Comentário ímpar. Pois estamos chegando ao final do programa número 42, Thiago de Castilho Soares, Daniela Félix. Tanto no interior do estado como aqui foi muito importante o que vocês falaram. Eu gostaria de uma consideração final, ou pelo menos assim me pediu a diretora Janaína Machado. Vocês conseguem falar meio minutinho de tudo isto? Difícil falar meio minuto, né? Mas o que é importante, eu ressalto, assim, é que a gente tem uma justiça seletiva, né? Que foi o que a gente conseguiu, falou isso no início. Isso quando as classes menos abastadas, a classe trabalhadora consegue chegar, ter acesso à justiça, né? Então, entender que nem sempre a justiça consegue alcançar todos de forma equânime. Tiaguinho! Da próxima vez eu ia sugerir vocês a convidarem não um sociólogo branco aqui para estar falando sobre justiça, mas convidarem uma pessoa que já passou pelo processo judicial sem condições de se defender, ou, né, para que ela explicasse isso, que eu acho que é uma visão mais realística, né? Então, com isso eu agradeço vocês e muito obrigado mesmo por esse convívio, né, e estar junto com vocês. Obrigada, Thiago, obrigada, Daniela, pelos esclarecimentos e o debate muito bom aqui no estúdio. A gente vai ficando por aqui, né, Jana? Sim, último bloco. E esse programa chega ao final. Na próxima semana temos mais, com um outro tema, outros convidados para debater. Lembrando que o pessoal pode sugerir pautas pelo e-mail informativoparalelo@desacato.info. Obrigada à presença dos nossos convidados, Thiago de Castilho, Daniela Félix, nossa presidenta Rosângela Bion de Assis. Vamos nos preparando a semana próxima. Já posso antecipar o tema? Vamos trabalhar a greve do dia 30. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Convocar, inclusive, tem sido o papel do Desacato, do Informativo Paralelo. E, bom, espero que todo mundo esteja assistindo toda segunda-feira, às 18h45, o JTT. Muito bem, e vem por aí a nova edição do Mulheres da Pátria Grande e também do Desacato Entrevista. É isso? É isso. E lembrando, já falou em Desacato Entrevista, quem está no próximo Desacato Entrevista é a nossa querida Claudete Mittmann, que estava de aniversário essa semana, então vai um abraço para ela. Então tá dado o nosso tema do próxima semana, a gente te espera lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato, que se reproduz através da Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária e das rádios Campeche e Pinheira. Apresentação: Caroline Dallagnol, Janaína Machado e Cláudia Weimann. Comentários: Raul Fittipaldi e Elaine Tavares. Reportagens: Júlia Sagerato e Maiara Santos. Análise internacional: Thali Feld-Glaser. Análise nacional: José Carlos Ferreira. Monitoramento da mídia: Thiago de Castilho com o quadro Décio Machado. Direção-geral de jornalismo: Thali Feld-Glaser. Produção e realização: Cooperativa Comunicacional Sul. Até a próxima semana!